Texto e discurso, tanto um quanto o outro, constituem um todo organizado de sentido que é separado por dois brancos. Ambos supõem uma organização transfrástica. Em outras palavras, ainda que um discurso tenha a dimensão de uma frase, as estruturas que ele mobiliza são diferentes das estruturas da frase. Além disso, uma parte só terá sentido a partir da dependência da sua relação com o todo. Em contrapartida, graças à propriedade da recursividade, texto e discurso têm uma dimensão ilimitada, mesmo que uma noção de discurso tenha surgido em decorrência de uma mudança no modo de conceber a linguagem. Em que consiste um discurso? Texto e discurso são sinônimos com a palavra linguística. Em trabalhos de linguística textual e até mesmo em muitos de sociolinguística ou de análise da conversação, o termo discurso é constantemente empregado em extensões que analistas de discurso não consideram relevantes, ainda que existam diferenças entre as várias teorias de análise do discurso. Vários estudiosos da linguagem, sobretudo aqueles que se debruçam sobre a linguística textual, concebem texto e discurso como sinônimos, enquanto a maioria dos linguistas distingue esses dois termos, uma vez que é feita uma discriminação que permite caracterizar determinados problemas que precisam ser analisados. O sentido do texto, de acordo com Paul Ricoeur, é criado no jogo interno de dependências estruturais e nas relações com o que está fora dele. O texto não é nem uma grande frase nem um montante de frases, antes se organiza com processos característicos de composição. Mas antes de prosseguirmos, vejamos alguns conceitos de texto sob a ótica da linguística textual. Tendo como referência Koch, o texto é uma frase complexa ou signo linguístico mais alto na hierarquia do sistema linguístico numa concepção gramatical. Em uma concepção de base semiótica, temos o texto como signo complexo. Já numa concepção de base semântica, o texto é uma expansão de tema centrado na macroestrutura, enquanto numa concepção de base pragmática, a complexidade está no ato de fala, e temos uma espécie de discurso congelado, como produto acabado de uma ação discursiva, numa concepção de base discursiva. E ainda temos o texto numa concepção de base comunicativa, como um meio próprio de realização da comunicação verbal, enquanto numa concepção de base cognitivista, ele é um processo que mobiliza operações de processos cognitivos, e por fim, em uma concepção de base sociocognitiva interacional, o texto é um lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos. Entende-se assim que a linguística textual considera qualquer texto como texto. Em outras palavras, ela vê o texto como camada inicial, uma primeira classe, sem questionar se a esfera em que o texto é concebido e difundido condiciona sua natureza. No entanto, para a análise do discurso, é primordial ter ciência do campo, pois nas análises discursivas é na organização da escrita do texto, assim como no seu enunciador, que se tem o ponto de partida. Mas é importante ressaltar que esse ponto de partida, que também pode ser ponto de chegada, é compreendido de uma forma peculiar, posto que o objetivo da análise do discurso é compreender como um texto funciona produzindo sentidos. Nas palavras de Eni Orlandi, o que nos interessa é o que o texto organiza em sua discursividade em relação à ordem da língua e das coisas, a sua materialidade. Quando dizemos que o texto é uma unidade significativa, estamos afirmando que a ordem da língua está ali enquanto sistema significante, mas não apenas isso. O texto é heterogêneo quanto à natureza dos diferentes materiais simbólicos, imagem, grafia, som, etc., quanto à natureza das linguagens, oral, escrita, científica, literária, narrativa, descrição, etc., e quanto às posições do sujeito. Portanto, como toda peça de linguagem, o texto é um objeto de interpretação. Essa é uma qualidade crucial para a análise do discurso, que tem como tarefa compreender como os sentidos estão nele e como ele pode ser lido. Logo, o texto não é tido como objeto final, mas como unidade que permite acesso ao discurso. Tudo que o ser humano produz em termos de linguagem, seja fala ou escrita, é discurso. Logo, existem incontáveis e invariáveis discursos produzidos na sociedade.
E o discurso sempre está conectado a um outro discurso, uma vez que ele não se constrói sobre a realidade, mas o que o conecta com o que está fora do discurso é justamente o vínculo com outro ou outros discursos, o que dá a ele a dimensão histórica. Dito de outro modo, o discurso é toda atividade comunicativa que produz efeito de sentidos entre os sujeitos situados social e historicamente e constrói sentidos entre os falantes no dito e no não dito. Há significados no explícito em relação ao implícito, na busca do efeito que se pretende atingir, podendo se manifestar tanto em textos orais ou escritos. Logo, linguisticamente, o discurso se manifesta por meio de textos, se materializa sob a forma de textos. Então, analisando textos, podemos entender como funciona um discurso. Porém, faremos uma ressalva quanto ao uso do termo discurso, posto que é vastamente acionado, como por exemplo em enunciados solenes quando é dito algo como o orador da turma fez o discurso, e bem próximo disso podemos encontrar também, agora num exemplo de enunciado pejorativo, a frase os políticos ficam só no discurso. Esses são usos comuns, mas também temos usos restritos, como na designação de estilos, como barroco, renascentista, relacionados ao campo do saber, como histórico, sociológico, ou relativos à estrutura, como narrativo, descritivo. Ou ainda vinculados aos modos de funcionamento, como discurso polêmico, discurso autoritário, ou também referindo-se ao institucional, como discurso publicitário, discurso político, discurso religioso. Pegando esse último exemplo em que estamos tratando, na verdade, sobre os gêneros do discurso, uma vez que já vimos que é pelo texto que temos acesso aos discursos, para estudarmos o discurso religioso, devemos, por exemplo, ler textos como sermões escritos de autores que tratam do tema, Bíblia, Alcorão, Torá, dependendo da vertente religiosa, visto que esses livros são de religiões monoteístas, e etc. Então, se destrincharmos um pouco mais, poderíamos entender melhor o gênero do discurso, uma vez que os discursos são produzidos de acordo com as diferentes esferas de atividade do homem. Vejamos um exemplo em relação ao discurso escolar, já que a escola é um lugar em que aparecem esferas distintas de atuação e cada uma dessas esferas também origina uma sucessão de discursos que também são distintos. Entre eles temos a esfera de atividade, que é a aula, temos a reunião de professores, o encontro dos alunos durante o recreio, e o falante em cada uma dessas esferas de atividade terá de exercer um uso diferente de linguagem, ou seja, um gênero de discurso diferente, aula, reunião, encontro. Dessa forma, vemos que os gêneros do discurso são diferentes formas de uso da linguagem, conforme as esferas de atividade em que o falante escritor está envolvido. Voltando para o emprego do termo discurso, o vemos empregado em trabalhos de linguística de texto ou de análise da conversação, na linha em que foi implementado no Brasil, principalmente por Marcucci e Koch, que centralizam na problemática da referenciação. E nesses trabalhos, normalmente, o adjetivo discursivo tem um significado bastante distante do que é apresentado, por exemplo, em Foucault, Piaget, Manguenot e até mesmo em Charrodot. Uma das principais diferenças entre a linguística textual e a análise do discurso reside no tratamento da intertextualidade, já que a primeira entende que o prefixo inter só se aplica à intertextualidade e se aplica a textos independentemente de outros efeitos ou condições. Enquanto que para a segunda é crucial distinguir entre intertextualidade e interdiscursividade, pois entende que a intertextualidade é subordinada à interdiscursividade. Dito de outra forma, para a análise do discurso, a citação de outro texto dentro de um texto determina suas afinidades ideológicas ou teóricas, ou ainda sua incompatibilidade. Mais do que isso, para a análise do discurso, sempre há interdiscursividade, mesmo que um texto não mencione outro. A Terra é redonda opõe-se a Terra é plana, mesmo que a menção a esta outra concepção astronômica não ocorra neste texto. Como podemos acompanhar até aqui, entre texto e discurso há uma necessidade, nos termos bakhtinianos, de uma distinção. Na verdade, duas, uma linguística e outra translinguística. Isso porque, apesar de ambos serem produtos da enunciação, se diferenciam no modo de existência semiótica. Enquanto há uma atualização das virtudes da língua e do universo discursivo no discurso, ou seja, ele torna as unidades ausentes em unidades presentes, no texto que vemos é o discurso sendo realizado por meio da manifestação, isso na perspectiva da estruturação linguística.
Enquanto que num panorama translinguístico, conforme já observamos, é na relação com outro discurso que o sentido será dado a um discurso, pois terá autoria, será dirigido a um enunciatário, além de ter inteireza e manifestar emoções, valores, ao passo que o texto, enquanto manifestação do discurso, poderá estar relacionado a outros textos, mas não necessariamente estará. Acerca da diferenciação entre texto e discurso, José Luiz Fiorin discorre bem sobre isso quando, em seu resumo, assim nos diz. A distinção entre texto e discurso é necessária porque os procedimentos de discursivização são diversos do de textualização, porque eles são objetos que têm modos de existência semiótica diversa. Um é do domínio da atualização, o outro do da realização. Um é da ordem da imanência, o outro da manifestação. O texto é a manifestação do discurso por meio de um plano da expressão, o que significa que o mesmo discurso pode ser manifestado por textos diversos. Por outro lado, certas relações que se estabelecem entre o texto e o discurso dão uma dimensão sensível ao conteúdo, porque ele não é apenas veiculado pelo plano da expressão, mas recriado nele. Sem dúvidas, existem muitos caminhos a serem traçados pela linguística textual e a análise do discurso. Mas ambas as vertentes prosseguirão em seus caminhos, com seus adeptos falando continuamente somente para os seus pares que, inclusive, já estão convencidos de que eles são os certos? Não haverá debates entre as duas, não para se chegar a um consenso, mas para suscitarem controvérsias ou as disputas saudáveis que geram novas teorias ou formulações, algo que deveria ser comum na academia? Isso não seria um modo de fazer ciência?